Alligator aqui, e no vídeo de hoje é um assunto diferente. Eu não vou falar sobre a minha classe, não vou falar sobre a Oi e nem sobre a greve. Hoje é um vídeo que eu vou falar sobre um assunto que eu comentei no vídeo passado, que ao longo do tempo eu faço vídeos pro meu canal de RG, de migrando pro Iro, e eu quis colocar um tema novo chamado Ragnarok. Por quê? Porque ao longo desses últimos meses eu recebi muitos inscritos, muitos assinantes do canal, eles não jogam necessariamente de Royal Guard. Então eu quis diversificar um pouco, eu quis colocar um material legal para vocês. Então nesse tema eu vou abordar assuntos em geral do jogo que eu acho interessante, assuntos que eu acho interessantes. E no de hoje eu escolhi como tema as cartas. Para quem não sabe, o Ragnarok ele ainda tem episódio sendo feito. Ele não é um jogo que parou. A Gravity ainda produz material para esse jogo, apesar de que demora muito para chegar esse material e que às vezes leva quase um ano para ver um episódio novo. Então é bem complicado isso. Mas de qualquer forma é um jogo que ainda recebe material. E eu resolvi então fazer um vídeo tanto para quem joga BRO quanto para quem joga o Iro. Por quê? Eu vou abordar novas cartas que já existem no Iro e cartas que não existem no Iro, mas vão ter breve, como as cartas, por exemplo, da instância Nightmare e Glashheim, uma White Knight, Khalid Spook Knight, essas cartas novas que existem só no KRO e nos privates, baseados no KRO. E então vídeo sobre isso. E eu dividi o vídeo por episódios. Cada episódio eu vou falar as cartas desse episódio. Lembrando que eu vou falar apenas algumas cartas. Eu selecionei as cartas que eu acho interessantes. Não são cartas randomizadas, as que eu botei todas, não. Eu coloquei só as que eu achei realmente interessantes de falar pra vocês. E lembrando que a experiência que eu tenho com essas cartas é porque, pra quem assina meu canal há mais tempo, eu tenho um vídeo chamado Tutorial Royal Guard 175/60. Ele não foi gravado no Iro, ele foi gravado num servidor chamado Limite RO, que é um private baseado no KRO. Então lá eu já tive algum contato com essas cartas, sei mais ou menos a gameplay do pessoal com essas cartas. Então eu posso falar para vocês mais ou menos como é. Então vamos lá. Então pessoal, o primeiro episódio que a gente vai trabalhar aqui é o Eclage. O Eclage, para quem não sabe, ele não é um episódio único, ele é dividido em três sub-episódios. Eclage 14.1, 14.2 e 14.3. Tanto o Iro quanto o BRO eles estão no Eclage. A diferença é que um tá no Eclage, um tá no Eclage e o outro tá em outro sub-episódio. Então, inclusive o Iro tá chegando agora o 14.3, ele tá em fase de teste no Sakurai e ele tá sendo implementado aos poucos no Renew Chaos. Então vamos lá. A primeira carta que a gente vai trabalhar se chama Memblar. A Memblar é uma carta que ela aumenta em 1% o dano à distância a cada 10 pontos de base Dex. E ela equipa na capa. É muito comum você ver Ranger, classes que se beneficiam do dano à distância usando essa carta. E, por exemplo, um Ranger com 120 de Dex, por exemplo, ele tem 12% de dano à distância a mais. E lembrando que todo atributo que é base, ele é da build. Ele não vem de consumível, ele não vem de equipamento. Base vem de build, vem da coisa que você bota, os pontos que você bota pela build. Vamos lá. A segunda carta é uma carta que eu uso. É uma carta que muito RG que joga no BRO vai querer ter, chamada Petal. A Petal era uma carta que ela dá 2% de dano crítico a cada 10 pontos de base sorte. E também se equipa na capa. Ou seja, é a melhor opção para quem joga de Exceed Break ou CD Limites. A terceira carta se chama Cenea. É uma carta que aumenta a SPD em 2% a cada 10 pontos base de age e também se equipa na capa. Então, uma classe que precisa de SPD e uma carta que eu diria que era boa para PVM, entendeu? Ela pode dar muito SPD.
Por exemplo, você tem 100 pontos de ágio, te dá 20% de SPD, isso é muita coisa. A quarta carta do Eclade que eu recomendo, que eu achei interessante, se chama Antique Book. E é uma carta que ela dá 5 de ataque mágico a cada 10 pontos de base int. E também se equipa na capa. Como vocês podem ver, todas as cartas elas funcionam por múltiplos e são equipadas na capa. Membolar, Petal, Cenair e Antique Book. A próxima carta interessante se chama Gioia. Ela aumenta o dano de vento e de fantasma em 100%. Ou seja, é coisa pra caramba. Joga com a classe que se beneficia do dano de vento, por exemplo, uma Warlock, aumenta demais o dano. Mas ela recebe mais dano de todas as propriedades em 30%. E também se equipa na capa. Ou seja, ela tem um lado bom, que é o dano absurdo que ela te dá em vento e fantasma, mas tem um lado péssimo que você leva muito mais dano também. Então é uma carta perigosa. A próxima carta eu diria que é a melhor carta do Ragnarok. É uma carta que ela é MVP. Eu nunca vi ninguém usando essa carta. E quem dropar pode reservar a sua Ferrari, porque ela deve valer muita coisa. Se chama Dark Guardian Cages. É uma carta que eu nunca vi ninguém usando. E ela aumenta resistência a fogo, vento, água, terra, sombrio e morto-vivo em 50%. Ou seja, é absurda. Tipo, nenhuma carta do jogo e nenhum equipamento dá tanta redução a elementos como essa carta. Mas ela recebe mais dano de sagrado e fantasma em 100%. Ou seja, quem jogar com uma das duas propriedades mata você muito fácil. Mas, entretanto, a grande maioria do jogo joga com aquelas propriedades que ela reduz. Por isso que ela é tão foda. A próxima carta, eu diria que ela é muito boa para quem joga TE. Eu não sei se ela funciona na TE, mas pelo que eu conheço dessa carta, ela é muito legal. Se chama General da Rion. Essa carta quando você está usando uma espada de uma mão ou uma espada de duas mãos, ela te dá ataque mais 100. Se você parar para pensar que você está jogando com um Lord Knight, sei lá, você pega uma lâmina vermelha, coloca uma carta dessas, é muito ataque, é muito dano essa carta. Se ela for possível usar na TR, então eu diria que é a melhor carta para Lord Knight. O dano que é muito, o dano aumentaria demais. A próxima carta que eu vou falar é muito comum Sorcerer e Warlock usar no Hero. Se chama Elvira. É uma carta relativamente barata, ela é 300M, se eu não me engano. Relativamente barata porque o efeito dela é muito bom. Então é uma carta com efeito absurdo que é comprável. 300M não é uma coisa tão cara no Hero. A carta Elvira, ela aumenta o dano de vento e fantasma e de ataque mágico em 20%. Por exemplo, o Warlock que joga com o elemento vento, algum skill de elemento vento, ele aumenta em 20% o dano mágico com o elemento vento. Ou seja, é uma carta muito boa. Digamos que você tenha 2 Elviras, você ganha 40%, tá entendendo? Então é um negócio que aumenta demais o dano vento e fantasma de ataque mágico. A próxima carta eu nunca vi ninguém ter, ela também é MVP. E entre ter ela e uma Mijoni, o Mijoni é melhor do que ela, na minha opinião. Se chama Angry Student Uriel. Angry Student Uriel. Olha que nome bonito. Essa carta, ela se equipa na arma e ela aumenta em 30% o dano crítico. Mas recebe dano de todos os monstros de raça de monstro em 10%. Ou seja, ela tem o Pro, que ela dá mais ataque crítico que a Papel e a Unoe, mais o Contra, que ela é o MVP, ou seja, uma carta caríssima, e você leva mais dano de todos os monstros. Ou seja, não é uma carta tão tentadora assim de se ter. A próxima carta é uma carta que eu acho muito boa para quem joga de Paladino e Royal Guard. Por quê? Porque primeiro, porque ela não é uma carta tão cara, e segundo, porque no Royal Guard de suporte
ele precisa potar muito rápido. Ele toma dano pelos outros. Então ele tem uma reação muito rápida. E ela é uma carta de Build 4, chamada Flamel Emule Cardio. O que essa carta faz? Essa carta ela aumenta a efetividade de poção vermelha, amarela e branca compacta em 200%. Ou seja, você joga com muito HP e você precisa potar muito rápido. Eu prefiro muito mais ter uma Flamel do que ter uma Hydric. Por quê? Primeiro porque o dano que você leva na redenção dos outros não é o dano aplicado na sua redução, é o dano aplicado na redução do outro. Você pode estar full def, pode estar com todos os equipamentos do jogo de defesa, mas se o inimigo tiver sem escudo, você vai levar o dano sem escudo dele. Tá entendendo? Então é mais efetivo no RG de suporte ele ter uma maneira mais eficiente de potar do que a redução dele em si. É a minha opinião. É a Flamel Emule Cardio. A próxima carta de Build 4 que eu acho legal se chama Gert Wii. Ela é equipada na capa, assim como a Flamel. Ela permite o uso de confinamento level 1. Ou seja, isso pode ser muito útil se você souber usar. É um negócio muito legal. A próxima carta que vem agora é uma carta que praticamente toda classe que não é RG e que usa escudo, na minha opinião, deve ter. Chama Randall Lawrence. Randall Lawrence. A Randall é uma carta que ela é equipada também na capa, mas você pode fazer switch. Por exemplo, você pode switchar uma Noxus com a Randall, uma Hydric com a Randall. O que ela faz? Ela permite que você use o bloqueio nível 3. Ou seja, é um negócio muito legal. Você joga, por exemplo, de AB ou de WL e não tem uma redução muito boa, você pode evitar tomar dano usando o bloqueio da Randall. Você vai ali, bota sua GD com Randall, usa o bloqueio, volta pro seu cerco, volta pra sua fall, qualquer coisa, e vai estar de bloqueio. Eu acho muito legal. Então essas foram as cartas do Eclair. Elas já existem no Hero, mas é interessante para quem joga BRO e quer saber o que vem por aí. O próximo episódio que eu vou trabalhar são as cartas do Porto Malaya. Ele já existe, tudo bem, mas as cartas que o Porto Malaya oferece, elas só vieram depois. Pelo menos aqui no Hero, elas vieram recentemente. A primeira carta que a gente vai trabalhar se chama Bungigis. Bungigis. É um nome muito feio, eu não sei falar esse nome. Ela é uma carta que eu tô tentando comprar uma. E ela equipa no capacete. Ela, a cada 2 over do teu capacete, ela te dá 1% de HP mais. Por exemplo, se você tem um gatilho mais 12 aqui no Hero, com Bungigis, não sei falar esse nome. Carta Bungigis, pronto. Ela te dá, vai ter 16% de dano humanoide, 16% de redução e 6% de HP máximo. Ou seja, o Helmo fica excelente. Então eu recomendo você ter essa carta no seu capacete. A próxima carta para capacete desse Porto Malaya se chama Tikbalang. É uma carta que dá ataque mágico mais 10. E ela aumenta o dano de vento, o dano mágico de vento em 5%. E se o upgrade do teu elmo for mais 9 ou superior, ele ainda te dá mais 5% de dano elemental. Ou seja, você tem um brioche mais 12. Vai te dar ataque mágico mais 10 e 10% de ataque de mágico de vento. Ou seja, é muito boa essa carta para capacete. A próxima carta se chama Tianak. É uma carta que a descrição dela no livro tá bugada. A descrição fala que ela dá 12% de dano crítico, mas é mentira. Ela dá crítico mais 12 em humanoide e é equipada no acessório. A próxima carta, ela seria para capa. E é uma carta que muito Shura, Sicário, qualquer classe que usa muita força pode se beneficiar. Especialmente se você usar as botas temporais de força. Você vai ter muita força já no char. O nome dessa carta é Waka Waka. O nome é muito engraçado, Waka Waka. Tô retardado rindo. Waka Waka, o que essa carta faz? Ela adiciona 5 de ataque a cada 10 pontos base de força. Ou seja,
Se você tem 120 pontos de força, ela vai te dar então 60 de ataque. Aí você tem, sei lá, um arcanjo caído de espírito lutador, você bota uma caixinha dessa, bota uma temporalzinha de força, e o ataque aumenta drasticamente. Então é uma carta boa para quem joga com muita força. Então essas foram as cartas do Porto Malaya que eu acho interessantes. Bom, as próximas cartas que vou falar agora se chama de uma instância chamada Nightmare Clock Tower, ou seja, a instância da Torre do Relógio no modo pesadelo. É muito comum agora esses episódios do KRO estarem trazendo essas instâncias do modo Nightmare, como é o caso da Nightmare Old Glass Rain e também a Nightmare Clock Tower. A primeira carta Nightmare Clock Tower que eu vou falar se chama Time Holder, e ela aumenta em 20% o ataque mágico, ela aumenta em 10% o consumo de SP das skills e ela é equipada na arma. Em seguida dela vem a carta Arc Elder, que ela aumenta a resistência a ataque neutro em 15%, mas ela aumenta o dano mágico do elemento terra em 3% por over. E se você estiver usando a Arc Elder junto com uma carta chamada Timekeeper, que eu vou falar logo abaixo, ela aumenta mais ainda a resistência a dano neutro em mais 5%. Ou seja, se você estiver usando a Arc Elder e a Timekeeper, você vai ganhar 20% de redução a neutro, mais 3% de dano ao elemento terra a cada over do equipamento, da tua capa. A próxima carta, como eu comentei agora, é a Timekeeper. E ela é uma carta equipada no sapato. E ela tem uma chance de você causar o efeito de maldição em todos os inimigos em uma área 11 por 11 ao redor do usuário. Ou seja, é um negócio absurdo. E se você estiver usando a carta Arc Elder, essa chance de causar maldição é maior ainda. Ou seja, elas meio que formam um combo, Arc Elder com a Timekeeper. Ou seja, é uma carta que é muito interessante. E lembrando que a Time Holder, que é a primeira carta que eu falei, é uma carta MVP. Essas duas de baixo não são. Bom, pessoal, essa aqui é o último trecho das cartas. E eu guardei as duas últimas com umas cartas mais especiais que eu achei ao longo desses episódios. Que é uma carta que eu já usei no Private, eu achei muito boa. Vou compartilhar com vocês. Vamos agora falar da instância de Glass Rain. As cartas da instância de Glass Rain. Tem as cartas da instância comum e tem as cartas que vieram no modo Nightmare, no modo pesadelo, como é o caso da White Knight e da Kalitzburg Knight. A primeira carta da instância comum se chama Amdarais. É uma carta equipada na armadura e ela aumenta o ataque e o ataque mágico em 15%. Ele é bastante ataque. E a próxima carta se chama Realize Amdarais, e ela também equipa na armadura, e ela agora, ao invés de aumentar 15%, ela aumenta em 20% o ataque e o ataque mágico. Ou seja, são duas cartas que são boas alternativas para quem quer aumentar bem o ataque do personagem. A próxima carta que eu acho interessante se chama Corruption Rush, e ela dá ataque mais 20%, sendo que ela tem uma chance muito grande de infligir petrificar, sono, maldição em todos os inimigos em uma área 5x5 se o usuário estiver usando dano a curta distância e físico. Por exemplo, tem um sicário, o sicário começa a bater porradinha nos caras. Esse cara tem uma chance alta de causar esses status que eu falei numa área 5x5. E a próxima carta seria a Realize Corruption Root. Seria a carta que vem na frente da Corruption Root. E agora ela dá ataque mais 30. E ela causa os mesmos status, sendo que agora numa área 11 por 11. Ou seja, se um sicário pular com essa carta, ele acaba um pré-cast. Porque muita gente vai pegar status negativos. É uma das melhores cartas que você pode ter no jogo, na minha opinião. Agora eu guardei para vocês o especial de cartas que duas delas que vieram na instância Nightmare de Glass Rain.
que é a White Knight, e a KK, a Kalix Book Knight. Primeiramente, existe a carta Wicked Fenrir, que é uma carta que dá 25 de ataque mágico e equipa no elmo. E a carta Fenrir, que dá ataque mágico mais 50 e adiciona ataque mágico mais 5 a cada over do teu equipamento. E reduz o teu cast fixo em 70% e equipa no elmo. Ou seja, é uma carta que quem tiver essa desgraça, nossa, é muito pica essa carta. E agora eu deixo o especial do vídeo para vocês agora. Existem duas cartas que é possível você trocar pelos spells de Glashane, do modo que é muito difícil conseguir, por sinal, chamada White Knight e Kalix Book Knight. Elas são um combo. Elas vão custar caro, vão ser difíceis de dropar, mas dropar não, né? De fazer, é uma quest. Você troca elas. Mas elas são muito boas. Vou mostrar pra vocês. A primeira delas é a White Knight, que ela dá ataque mais 15 e ela aumenta em 20% o dano em monstros do tipo médio e grande. Sim, isso inclui humanoide. E se você equipar com a Kalix Book Knight, ela te dá mais 15% de dano em monstro médio e grande. E reduz em 5% o dano de médio e grande. Essa carta, quando eu testei, eu comparei duas armas. Eu comparei minha lança de caça com o papel e comparei com a White Knight. O dano da White Knight foi bem maior do que a do papel. É uma carta que ela dá bastante dano. E mesmo que você perca a Tara, a Kalix Book Knight tem o mesmo efeito da Tara, e usada com a White Knight. Então é meio que você tá ganhando muito mais ataque e mantendo o efeito da Tara. E caso você jogue de Glaive, você vai ganhar o escudo agora e vai ter um dano muito bom também. E a próxima carta que eu vou falar para vocês é a Kalix Book Knight, que é exatamente o combo com a White Knight. O que ela faz? Ela te dá def mais 20 e ela reduz em 25% o dano de monstro médio e grande. Ou seja, como eu comentei, isso se aplica também a humanoide com essa carta. E se ela for equipada com a White Knight, ela faz aquele efeito que eu comentei. Ela aumenta em 15% o dano em médio e grande e reduz em 5% o dano em médio e grande. Isso equipa no escudo, ou seja, é um combo arma e escudo. White Knight arma, Kalix Book Knight escudo. E lembrando que existe um escudo que, como você pode usar uma White Knight com lança de caça, existe um escudo que ele comba com a lança de caça, chamada Tournament Shield. Esse escudo, ele te dá um ataque adicional caso você use a lança de caça. Ou seja, você vai ter um ataque da White Knight, mais um bônus de ataque do Tournament Shield. Então o vídeo basicamente é isso. Espero que vocês gostem, porque trazer material diferente. E é nóis.